capítulo 11, né, que é hoje, que se chama Notícias do Plano. Só lembrando um pouquinho os últimos dois capítulos, o de número 9 foi falando da alimentação, né, aquela transição que aconteceu no plano ali, na colônia do nosso lar. Então, mostrando que às vezes é necessário a gente dar alguns saltos, né, algumas melhorias. Está disposto, né, a abrir mão de algumas coisas que são ainda muito materialistas para ir adiante, mesmo que isso custe um esforço da nossa parte. E aí, como o André Luiz estava extremamente interessado pelo assunto, o Lises resolveu ele para conhecer o reservatório de água e mostrar a importância da água ali no nosso lar, né? Então, esse último capítulo, capítulo 10, que se chama No Bosque das Águas, mostrou para a gente isso, o quanto a gente tem que valorizar, né, e entender a importância da água nas nossas vidas, tanto ali no plano espiritual, que eles falaram que através da água eles conseguem colocar substâncias nutritivas para alguns espíritos mais elevados, né, menos materializados, e também medicamentos. Lembrando que a gente também acaba recebendo esse benefício aqui, através da água fluidificada que a gente coloca na hora da oração ou quando a gente dorme na cabeceira da nossa cama, pedindo à espiritualidade que também coloque os componentes necessários para nós, para ir no dia seguinte a gente ingerir. Mostrando também a importância da água como limpeza do corpo e da alma quando a gente toma um bom banho. Às vezes é necessário como uma descarga realmente de energias negativas. E agora o capítulo 11, que se chama Notícias do Plano, que nós vamos entrar agora. Então vamos lá. Notícias do Plano. A Fabiana chegando agora. Fabiana, eu só fiz uma recapitulação dos capítulos anteriores, né? E aí a gente ia começar agora. O Notícias do Plano. Ó, tá travando, mas tudo bem. Vamos Não, lá. Eu vou tranquilo. até Qualquer onde coisa der. desliga o vídeo, E aí a gente vai. Eu vou desligar. Então Tá. tá bom. Então, começando o capítulo 11. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Então, o Lísias gostava, né, de levar o André Luiz para conhecer, para explicar, mas ele agora tinha compromisso, então ele não ia poder continuar acompanhando o André Luiz e mostrando os departamentos, as funções, essas curiosidades que a gente está aprendendo aí desses últimos dois capítulos, como eu falei. Mas aí o Lísias fala: terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios de nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Então, mostrando que em todos os setores de todos os ministérios, tudo ali o tempo todo é trabalho ativo, é movimento em benefício da coletividade, em benefício da evolução, mostrando que isso realmente é algo imperioso ali no plano espiritual. Então é algo que não a gente acha como aquilo que a gente muitas vezes fala aqui na Terra, né? Depois que a gente desencarna ou quando alguém deixa o corpo, fala assim, agora vai descansar em paz. Então, sabendo que isso realmente é um termo, uma forma de dizer muitas vezes, mas era uma concepção ainda antiga, né, de religiões que ainda talvez acreditem um pouco assim, mas que o espiritismo tira essa ideia da gente, que o plano espiritual é trabalho ativo constante. Nos planos, é claro que mais elevados. Em planos inferiores, é sofrimento, é estacionamento, é aquela sensação do tempo não passar, né? Por isso a sensação da eternidade que a gente tem, que é descrita por alguns espíritos que passam por essas condições. Mas ali não. No plano espiritual, cada vez que você vai subindo, cada vez mais a gente vê mais trabalho, mais ação, mais movimento constante em benefício dos outros, né? Da própria criação. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão
detalhada de um só deles. Então, falando que em todos os setores dos ministérios, né, é trabalho ativo, mas explicando que tem tanta coisa para ser vista e conhecida ali, que ele falou, nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo, então, para que ele conheça de uma maneira detalhada um só desses departamentos que ele está citando aí. Então é muita coisa, e por isso, até mesmo para ser o André Luiz, com certeza conheceu muito mais do que o que está sendo transcrito aqui para a gente. A gente sabe que o livro não consegue abarcar tanta coisa assim. Um livro são escolhas de trechos importantes de uma vida, de uma biografia e, no caso aí, da narrativa do plano espiritual que o André Luiz resolveu fazer. Mas algumas coisas já estão aqui relatadas. Então, não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que não me seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Quer dizer, o Lísias falando também que ele tem os compromissos dele. Infelizmente, ele não poderia acompanhar o André Luiz em tudo o que ele gostaria até de ensinar, mas o próprio Clarencio, seria uma pessoa, ele é um ministro, né? Que teria como conseguir que o André Luiz tivesse acesso a esses locais para que pudesse aprender, na presença de outras pessoas ou como instrução de outros irmãos ali do plano da colônia que poderiam ajudar também o André Luiz a continuar nessa busca pelo aprendizado. E aí, então eles estavam saindo ali, né, do Bosque das Águas, e aí eles conversando voltaram para o ponto da passagem do Aeróbus, que não se fez esperar, quer dizer, rapidamente já chegou o Aeróbus. E agora o André Luiz na ida, né, quando ele entrou aquela primeira vez, ele passou para a gente aquela sensação de desconforto, de timidez. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Porque até então o André Luiz, depois que saiu do umbral, ele teve contato com pouca gente, né? Era com o médico, o Clarencio, aqueles que socorreram ele, o próprio Lísias, que ia visitar ele diariamente no quarto, mas era a primeira vez que ele estava tendo um contato com bastante gente ali da colônia espiritual do nosso lar. E ele estava ficando agora um pouquinho mais à vontade com isso. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Quer dizer, ele aproveitou para ir tirando o que ele podia, né? Ainda do Lísias, já que logo ele teria que estar nos compromissos dele. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Então ele estava conhecendo ali o nosso lar, né? E começou a se perguntar se as outras, se existiriam outras que eram iguais a essa, e se eram iguais. Os mesmos processos, as mesmas características. E aí o Lísias responde, de modo algum. Então, é a primeira cidade, né, a organização de cidade no mundo espiritual que ele conhece. E aí agora ele estava pensando, é a única? E ela é igual se não for a única? E Lísias já responde, de jeito nenhum, não são todas iguais. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Então, isso fica bem claro para a gente, né? E também faz sentido. Se aqui na Terra, cada cidade, não existem duas cidades iguais, até porque cada cidade ela acaba sendo resultado da população que habita ela. Aliás, a casa é assim, a nossa casa, a família que habita numa casa, ela tem hábitos por conta de planta, de jeito de cuidar, de decorar. Então, cada local ele acaba transparecendo exatamente o que os espíritos que habitam ali naquele local. Então ele falou: se cada cidade no plano da Terra ela tem suas características individuais, ali também é assim. Então não existem duas cidades iguais também ali no plano espiritual. Então por isso também quando a gente pensa em nosso lar, a gente não deve generalizar, achar que todo mundo que morre vai para o nosso lar,
porque nós sabemos que o nosso lar é uma colônia espiritual que fica situada na região do Rio de Janeiro. Então, provavelmente, ou aqueles que têm afinidade com algumas coisas dali, pessoas ou funções ali, ou pessoas que são daquela região que vão para lá. Aqui, no estado de São Paulo, especificamente onde a gente está, São Carlos, Araraquara, provavelmente a gente tenha uma colônia espiritual que, pelo menos nesse livro, não nos dá descrição disso, mas que não é igualzinho ao nosso lar. Então, não, nós temos uma noção de uma organização ali, que é o que o livro nos passa. Mas não necessariamente é exatamente assim que convivem os espíritos, inclusive, por exemplo, que dão comunicação com a gente. Os espíritos que frequentam os centros espíritas que a gente vai, eles provavelmente habitam as colônias aqui próximo. Não quer dizer que não possa receber uma comunicação de um espírito de outra colônia. Isso é claro que é de acordo com a necessidade e a importância daquilo. Mas só mostrando para a gente isso. Não é porque até eu tinha, quando eu li o Nosso Lar a primeira vez, eu falei assim, então todo mundo que morre vai para o nosso lar, né? E isso é uma interpretação ainda muito ingênua, era da minha parte. Agora, só que aqui, uma leitura mais apurada, a gente vê que não é bem assim. Então, lá, então, existe uma multiplicidade de condições ali do plano espiritual que faz com que cada uma seja um pouquinho diferente. Aqui, tal qual na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Então, até qual é o motivo daquela organização social, por exemplo, a função daquela organização social, também determinam algumas características que é da habitação local, ou dos estabelecimentos comerciais ali da região. Então, assim também é ali no plano espiritual. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Então, até isso aqui agora a gente já tem mais detalhado como realmente uma informação para que a gente entenda. Não existem também colônias só no mesmo patamar evolutivo que o nosso lar. Existem outras moradas mais evoluídas acima dessas mais evoluídas ainda outras mais evoluídas e também abaixo do nosso lar também existem outras densidades de colônia e de habitantes. Então, cada uma no seu degrau diferente de ascensão. Então, do mesmo jeito que nós temos evolução pessoal, como indivíduo, como espírito, as colônias espirituais também. Então, e elas retratam como se fosse uma sintonia ou o conjunto vibracional das pessoas que habitam ali. Então, a Terra, se a gente for analisar assim, a própria Terra também obedece a um padrão desse. Nós sabemos que ela ainda está saindo, né, de uma era de provas e expiações e fazendo uma transição para um mundo de regeneração. E então existem mundos de regenerações, de regeneração. Existem planetas inteiros, orbes inteiros que já estão nesse padrão mais evoluído e ainda acima. Depois da regeneração também ainda existem outros níveis cada vez mais elevados. Então, mostrando as diversas camadas. Isso exatamente vem de encontro ao que Jesus falou, né? Que há muitas moradas na casa de meu Pai. Quer dizer, não existe só um local onde todas as pessoas vão, como se fosse ou é ali como a gente imaginava antes, né? Ou é o céu ou é o inferno e aí é tudo meio que por igual. E não é assim. Então aqui fica bem claro isso, né? Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Então, o nosso lar, ele é justamente
o resultado de uma experiência coletiva de todos que começaram ali, como falou no outro capítulo, né? Os primeiros portugueses, né, os primeiros imigrantes que desencarnavam ali naquela região, começaram a montar a estrutura dessa cidade, dessa colônia espiritual. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Então, olha o que está falando aqui. Além disso ter se iniciado, né, com aqueles primeiros portugueses ali, eles não começaram do nada. Eles poderiam se espelhar ou visitar colônias que já tinham uma certa estrutura para pegar informações e começar a trazer isso como já um aprendizado, algo que eles podem usar como recurso para poder aprender com os que já estão mais adiante. E isso também acontece agora, que o nosso lar já tem essa certa organização, essa estrutura, acontece com colônias mais baixas, inferiores, que também fazem com que alguns dos seus habitantes visitem o nosso lar, entendam, aprendam, para também levar para os locais onde eles habitam e ali também promover algum tipo de melhoria de organização. E então a gente também já tem aqui claramente a ideia de que não é estático, de que o plano ali espiritual está em constante evolução também nas suas organizações, não pessoal, somente individualmente. Então, as cidades no plano espiritual também evoluem. Então, muito provavelmente, tudo que a gente tem de descrição do nosso lar aqui, que é esse livro é de 1944, se eu não me engano, todas essas descrições que para a época mostravam já uma tecnologia avançada ao que se tinha aqui na Terra, muito provavelmente isso já evoluiu bastante. Então, se nós demos um salto tão grande aqui na Terra, imagine lá. Com certeza, as formas de comunicação, de interação, de benefícios que é fornecido através de uma tecnologia também, de um aprendizado, do lado de lá, é maior ainda também. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Então ele contando, né, e o André Luiz ouvindo, aí o Lísias deu uma pausa, ele partiu daqui a interessante formação de ministérios. Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova. Olha que legal, né? Que interessante. Até então a gente só tinha a ideia de uma colônia espiritual que se chama Nosso Lar, e agora aqui já deixando claro que o nome de uma outra. Então, os missionários, aqueles primeiros habitantes que criaram e organizaram o Nosso Lar, visitaram os serviços dessa outra colônia espiritual que se chama Alvorada Nova. Uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Então, nessas excursões de aprendizado, né, de visita, que eles fizeram a essa Alvorada Nova, eles viram, e essa Alvorada Nova, deixando claro aqui também que é uma das colônias espirituais mais importantes ali da região, talvez mais importante até do que o nosso lar, porque isso já antecedia, eles já eram mais organizados. E foi de lá que eles aprenderam a começar a se organizar dessa maneira. Mas com uma diferença, lá não se chamava ministério, lá se chamava departamento, eram divididos em departamentos. E esses que foram lá aprender isso, adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores que somente com o governador atual conseguiram elevação. Então vocês se lembram que no capítulo que falou da evolução, da questão da alimentação, naquela época ainda, além da alimentação ainda ser muito mais material, mais
numa densidade diferente do que hoje eles usam lá, porque foi o governador que conseguiu implementar isso. Além dessa modificação, também o Ministério da Regeneração não se chamava Ministério da Regeneração, se chamava Departamento de Regeneração, porque eles achavam que não era ainda algo tão elevado, porque era o que lidava com os planos mais baixos, talvez seja por esse motivo, mas o fato é que, desde que o governador também ali chegou, ele conseguiu, como se fosse promover o Departamento da Regeneração a ser mais um dos ministérios. Aí, então, completando 6 ministérios, que a gente sabe que são os 6 ministérios que são presentes no nosso lar. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Então, da mesma maneira que o governador quis mudar a alimentação para levar hábitos mais espiritualizados para a população, o próprio nome, o próprio termo, ele também tentou fazer essa modificação, pensando que isso também pudesse ser mais bem relacionado, ou uma atribuição com um sentido mais, mais de espiritualidade. E aí ele falou, muito bem, acrescentei, né? O André Luiz ouvindo aquilo e entendendo, né? E aí ele volta. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Quer dizer, existe uma organização hierárquica, inclusive, lá, e isso a gente já viu, por conta do que foi descrito com relação aos ministros, né? Então, o Clarencio é um ministro, são 12 ministros em cada um dos ministérios, são 6 ministérios, né? Então, ao todo, são 72 ministros que são ali no nosso... Então, mostrando que existem algumas pessoas que são responsáveis por determinar algumas coisas. Acima dele está o próprio governador, então ele seria o comandante principal da colônia espiritual do nosso lar. Abaixo tem os governadores, não, os ministros, e abaixo dos ministros não está descrito, mas falando que existem subdivisões hierárquicas, quer dizer, um respeitando a experiência, né, e o posto do outro, para que funcione de maneira mais eficiente, mais harmônica. Nenhuma condição de destaque aqui é concedida aqui a título de favor. Quer dizer, já mostrando também uma grande diferença do que acontece ainda aqui na Terra. Então, porque eu conheço alguém, porque eu sou parente de alguém, eu não posso atribuir àquela pessoa um cargo só porque eu quero. Ou aquela pessoa realmente está apta para fazer aquilo, ou já evoluiu o suficiente para poder estar naquele cargo, ou ela não vai assumir aquele cargo. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Então, olha para a gente ter uma noção o quanto realmente a evolução espiritual não é algo tão simples assim. Não é algo só pelo fato de que eu vou, assim, através do meu esforço, buscar ser uma pessoa de bem, que eu já sou uma pessoa de bem. Não é porque eu morri, desencarnei e não fui para o inferno que eu já estou no céu e sou santo. Então é exatamente isso que está falando aqui. Existe um esforço contínuo e para a gente ver como não é fácil, no Ministério da União Divina, que é o ministério mais elevado que tem ali no nosso lar, somente 4 entidades conseguiram ingressar no curso que é de 10 anos para você ser promovido ao ministério ali da União Divina. Então, os outros, se só 4 conseguiram até agora, vindo dali de onde eles vieram, a gente supõe que os outros todos, eles vêm de planos superiores. Eles vêm já com bagagens já diferentes desses que habitam ali no nosso lar, e eles estão ali no nosso lar para poder gerenciar, organizar, ajudar a formação
e alavancar esses outros espíritos que estão ali ainda para trás para poder continuar subindo. Se eles não tivessem um ponto de referência do alto, eles iriam demorar mais, eles iriam continuar buscando, é claro que a evolução, aqueles que já despertaram para isso continuam, mas com uma velocidade diferente. Então, existe a presença dos que já habitam planos mais altos em planos mais baixos, também há exemplo do que a gente vê aqui na Terra. Tem muitos espíritos que não precisam mais ficar reencarnando tanto, mas eles estão aqui, ou não tem mais dívidas para pagar, mas estão aqui na Terra em caráter missionário, em caráter de auxiliar mais do que evoluir. E é claro que a gente sabe que todos também continuam evoluindo. Isso é uma lei do progresso que está para todos os espíritos, até os que estão em níveis mais elevados. Mas são atividades, buscas, velocidades diferentes da nossa, né? Tudo bem até aí, gente? Nenhuma dúvida? Posso seguir? Tudo bem, por enquanto. Tudo certo. Então tá joia. Então, falando isso, dessa dificuldade desses quatro, em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Então, se a gente for pensar, né, essa informação faz todo sentido eles explicarem isso para a gente, porque a gente às vezes pensa assim: ah, então eu morri, desencarnei, né, passei pelo umbral, já estou agora no nosso lar. E agora eu vou continuar subindo. Eu vou continuar trabalhando, então, para minha evolução, e eu vou continuar subindo. Mas aqui fica claro que isso ainda é para a grande minoria. A grande maioria que está ali habitando essa colônia, eles estão se preparando para voltar de novo, para continuar em evolução na Terra. E não como o que aconteceu com esses quatro que puderam subir para a união divina, e não sei se ainda vão continuar subindo ou se eles ainda, isso não tem como informação. Mas é só uma questão de a gente entender a proporção. O que provavelmente vai acontecer com a gente, né? Salvo algumas exceções, nós vamos ir para o lado de lá, vamos nos deparar com muitos equívocos que cometemos, com ainda dificuldades, com muitas sombras. E se a gente reconhece isso, a gente tem a oportunidade de trabalhar isso. Então a gente é instruído lá no nosso lar para depois voltar. Então a gente é como se a gente voltasse a frequentar salas de aula para que a gente receba instruções, preparos, planejamentos, é exatamente o que a gente vê no livro Os Mensageiros, né? Para depois poder voltar, resgatar algumas dessas dívidas que nós cometemos por tropeços do passado e continuar nos aperfeiçoando, continuar evoluindo, crescendo. Então, não existe encarnação que seja só de resgate ou só de aperfeiçoamento. De uma maneira geral, nós estamos sempre resgatando algo ou pagando alguma coisa, mas ao mesmo tempo procurando aproveitar o momento para crescimento. Então, a gente acaba sendo beneficiado dessas duas maneiras numa nova encarnação. E acelerando isso, esse benefício, é claro que da maneira que a gente encara essas nossas encarnações. E enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. E aí lembrando, né, eles estão no Aeróbus, né? Então eles estavam voltando ali e por isso que o André Luiz ainda está aproveitando, porque o Lísias já vai ter compromisso, mas para tirar cada vez mais proveito da presença do Lísias para se informar. Então, enquanto eu ouvia essas informações, aí o Lísias ainda estava ensinando ele. Quanto aos recém-chegados das zonas inferiores do umbral, se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Então, aqueles que chegam das zonas inferiores, né, aqueles que desencarnaram e ficaram ali seguros, retidos, né, por conta das vibrações e de alguns vínculos ainda pesados, né, que possam ter
com algumas pessoas ou algumas entidades ou não, mas eles agora, vamos supor, estão começando a melhorar, estando em condições já de se desvencilhar disso e ingressam no nosso lar. Eles entram ali pelo Ministério da Regeneração, principalmente. Mas aqueles que se mostram aptos para receber uma cooperação fraterna, eles vão para o Ministério do Auxílio, porque eles já estão mais receptivos. Então, eles podem ir já para um local onde eles recebam um tratamento diferente. Mas existem aqueles que não estão tão receptivos. Então, quando, porém, se mostram refratários, eles são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Então, tem duas formas de você vir para o nosso lar quando você vem do umbral das zonas inferiores. Ou você vem e vai já direto para o Ministério do Auxílio, que foi o que o André Luiz aconteceu. Ele estava já num ponto receptivo. Agora, existem aqueles que já estão querendo uma certa mudança, mas ainda muito exigentes ou muito teimosos em relação a algumas coisas. Então, esses vão para um outro tipo de tratamento ali logo que saem, que é o que é chamado Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem. Então, depois de algum tempo, né, e que eles estão mostrando um progresso, eles estão mostrando um proveito com relação a tudo aquilo que está sendo passado para eles, aí eles começam a trabalhar. Então, eles podem ou continuar ali no Ministério do Auxílio, se eles lá estão, mas servindo e trabalhando ali, ou eles podem ir para o Ministério da Comunicação ou para o Ministério do Esclarecimento, para se prepararem, como foi dito, para adquirirem mais conhecimento ou se prepararem para poder reencarnar. Ou então, se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Então, voltando para a Terra, aí dependendo do qual é o projeto reencarnatório, eles são mais instruídos ou no Ministério do Auxílio, ou da Comunicação, ou do Esclarecimento, que é principalmente o que a gente pode fazer uma comparação como a área das ciências, né? Do conhecimento de uma maneira geral, do que a gente tem aqui também das escolas, né? Da física, da química e de qualquer uma das matérias, né? Que a gente possa ter aqui já de engrandecimento intelectual. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. Então, são raros os que conseguem ir para o Ministério da Elevação. E raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Então, os degraus, a hierarquia dos ministérios também, e dentro dos ministérios deixando também uma ideia de que existe uma hierarquia com relação às decisões, né, às ordens e aos cumprimentos das tarefas. Então, aqui, dando para a gente essa noção geral com relação a essa organização. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, quer dizer, não é igual à Terra. Não existe cargo de confiança, não existe indicação, tudo é por mérito. Então, não existem testemunhos que sejam de expressões de atividade extremamente idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Olha o que quer dizer isso, né? A ideia, muitas vezes, de que se tem, por parte de uma grande população, né? De que você simplesmente, pelo fato de desencarnar, você pode ter sido o pecador que foi. Você pode ter uma série de imperfeições, você pode ter um monte de hábitos nocivos, uma série de coisas. Se acreditava de maneira extremamente equivocada que somente pelo fato de você desencarnar, você passa
compulsoriamente a fantasma, ou como se fosse um ser extremamente espiritualizado. Então, não. A gente continua com a densidade ainda que a gente carrega das nossas próprias necessidades. E dependendo da nossa densidade, dependendo do peso da nossa vibração, do nosso pensamento, do nosso sentimento, é a região para onde a gente vai quando a gente desencarna. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Então aqui mostrando assim a necessidade e a aptidão que cada um dos espíritos ali vão assumindo nos departamentos, dependendo realmente da necessidade. E alguns serviços, como ele fala, por exemplo, ali no Ministério da Regeneração, são serviços pesadíssimos, quer dizer, é um trabalho que inclusive é cansativo, exige desses espíritos a necessidade de descanso, de alimentação mais densa. Por isso que quando o governador mudou o padrão alimentar da colônia, ele ainda manteve a regeneração e o auxílio com alimentos ainda mais consistentes ou mais densos, justamente porque ali o dispêndio energético deles era ainda maior. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. É claro, né, de a gente entender isso daqui. Imagina a responsabilidade de alguém que vem, inclusive, se comunicar em reuniões mediúnicas, ou que não seja através de em locais espíritas, mas que seja em qualquer religião, porque às vezes a comunicação se dá através de uma intuição. Então imagina a responsabilidade que se tem de você vir de um plano espiritual e levar algum tipo de influência para um encarnado, que ele vai ter aquilo como um norte para a vida dele. Se você escuta um espírito falar, é claro que pode ser que seja um espírito ainda não tão elevado e está aqui apegado à Terra, e a gente às vezes fica nas mãos de uma situação como essa, por isso que cabe exige-se de nós a busca pelo conhecimento, o discernimento, a malícia e tudo mais, porque o plano espiritual ele é composto de espíritos bons e ruins. Agora, quem vem de lá do nosso lar, ou de esferas um pouco mais altas, para tentar auxiliar, eles têm que saber o que eles vão falar, porque senão eles atrapalham. Então, os trabalhadores no Ministério da Comunicação têm que ter uma noção muito grande, muito alta de responsabilidade daquilo que ele está fazendo. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Então, como eu falei, o Ministério do Esclarecimento é o das grandes mentes, dos espíritos desenvolvidos intelectualmente. Então, eles têm capacidades intelectuais aprofundadas e isso traz benefício grande tanto para o plano espiritual quanto para onde eles vão trabalhar na crosta, ou encarnados ou como mensageiros, inspiradores de grandes cientistas. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. Então, aquele que vai poder trabalhar no Ministério da Elevação já tem que ser um espírito que sabe renunciar a muita coisa e extremamente iluminado. Ele já tem uma certa característica de luz própria. Ele já consegue enxergar por conta. Ele não precisa tanto da luz de outros espíritos mais evoluídos para poder enxergar. Então, é uma característica, um padrão daqueles que já trabalham no Ministério da Elevação. Então, mostrando aqui como que isso é subdividido. Deixando mais uma vez bem explícito que não é porque eu quero que eu vou trabalhar no Ministério da Elevação. É porque eu já desenvolvi as capacidades, né, ou as minhas evoluções interiores que me permitem, então, trabalhar naquele local.
E as atividades da união divina, então, que é o plano, é o ministério mais elevado ali, nem falar, nem se pensa, né? Imagina. Requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Quer dizer, olha isso, né? Ele até, olha a palavra que ele coloca, e sincera aplicação, porque você falar que você aplica o amor universal é uma coisa. Agora, isso ser extremamente sincero, puro, limpo, é outra coisa. E é aqui, então, que entram as características daqueles que já conseguem ir para o ministério da união divina. Por isso que são poucos. E por isso que leva ainda 10 anos aqueles que estão aptos para começar a frequentar esse ministério, porque vocês viram, é um curso de 10 anos para que você consiga aí tá trabalhando ou frequentando ali num local como o da união divina. E chefiando tudo isso, né? A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o da alimentação, da distribuição de energia elétrica. Olha isso, energia elétrica. Tem energia elétrica lá. É claro, né? Isso, se nós somos energia, se nós buscamos a nossa iluminação, então não teria que ser diferente. Até porque é isso que move, inclusive, o aeróbus, como foi citado ali. Também é da governadoria o departamento que gerencia o trânsito, o transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, quer dizer, então eles também respeitam e exigem o cumprimento das leis do descanso, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Então ninguém fica ocioso e ninguém fica também trabalhando de maneira exagerada, porque é respeitado o tempo de repouso que cada espírito ali ainda tem, né? No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Quer dizer, o próprio governador é o único que ele já tem capacidade de poder fazer todo o trabalho que ele tem que fazer e não ter necessidade de descanso. Ela é a única exceção ali na colônia espiritual do nosso lar. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Quer dizer, ele nunca sai da governadoria? E aí o Lísias continua aí explicando. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Então, olha que informação importante. Isso daqui me chamou a atenção quando eu li, pelo seguinte: então o governador fica a maior parte do tempo dele trabalhando dentro da governadoria. E aí o André Luiz pergunta, mas ele não sai nunca de lá? Sai. Em duas ocasiões. Ou quando alguma obrigação pública exige, então vamos supor uma reunião que ele tem que fazer com o pessoal do Ministério do Esclarecimento, algumas diretrizes, ou um curso, ou seja lá o que for. Agora, além disso, além dessa ocasião, ele também vai uma vez por semana, semanalmente, ao Ministério da Regeneração. E por que eu estou chamando atenção para isso? Porque isso me chamou atenção, porque o ser mais iluminado, que ele ocupa o cargo mais elevado ali no nosso lar, quando ele sai de lá é para ir no ambiente mais baixo. Então isso também é outra coisa que destoa do pensamento de muitos aqui na Terra. Porque muitos que chegam na chefia de algum cargo importante aqui, acham que não devem se misturar com a parte mais baixa. Então, com muita frequência, aquelas pessoas crescem na síndrome do poder ou do orgulho e não querem nunca
executar qualquer tipo de trabalho que eles achem, que julguem, seja menos digno do que daquele cargo que ele exercia. Mas o exemplo do governador é uma grande lição para a gente, porque ele sai uma vez por semana para ir para o Ministério da Regeneração, que é onde tem os abrigados com a sintonia de maior, com a maior sintonia com as regiões do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração. Quer dizer, na tarde de domingo, provavelmente seria o único tempo que ele teria de descanso, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Quer dizer, ele, ser mais evoluído, vai auxiliar aqueles que mais necessitam, aqueles que têm mais dificuldade. Nesse mister, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Então, essa é uma grande lição desse capítulo. Ele usa o tempo dele para estar perto dos mais baixos, dos mais sofredores que se encontram ali no nosso lar. E aí, nessa conversa, o Aeróbus chega, né, nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Então, o André Luiz volta para o quarto dele. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara à saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Então, eles também implementaram a importância da música, da vibração sonora da música, como um benefício, uma ajuda para o trabalho, né? Como se fosse também uma injeção de ânimo, que isso a gente faz na nossa vida, né? Aliás, muitas vezes a gente não está bem e ouvir uma música que nos agrada nos coloca para cima. A mesma coisa acontece ali. Nesse interim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso, o enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. Então já estavam esperando Lísias com os compromissos dele. E aí André Luiz termina aqui o capítulo falando: o companheiro então afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Então, apesar de tanta informação, né, que o Lísias trouxe para o André Luiz, para nós também, aí na mente de alguém, né, que não cansa de aprender, o André Luiz entrou no quarto, apesar de ter ouvido tudo aquilo, ainda com mais dúvidas, mais sede de continuar entendendo, né, e aprendendo o que ele estava ali, começando ali nas primeiras passeadas que ele deu fora do Ministério do Auxílio, fora do hospital ali, né, onde ele estava. Mas ele ainda está hospedado num quarto ali dentro do hospital. Então, depois desse passeio breve com Ulisses, ele volta ali para o quarto e aqui então se encerra o capítulo 11 com as notícias do plano. Hoje todo mundo ficou quietinho, né? Ou tá com sono, ou não entendeu nada, ou tá tudo bem, Só matutando. matutando. Que nem o André Luiz, né, Bia? Cheio de É muito indagações. bom. Mas vocês querem Não, falar eu alguma queria fazer coisa? uma pergunta. Hum, É, eles falam bastante sempre sobre a preparação para a reencarnação, né, nos ministérios. E quem está no umbral reencarna sem essa preparação? Como que funciona? ó, não existe uma regra única, né, Bruna? Mas é assim, geralmente quem sai do umbral para poder já adquirir algumas instruções para trabalhar essa melhora, vai para o nosso lar, se prepara lá e depois volta para a Terra. Mas a gente sabe que não são todos assim.
Existem espíritos muito endurecidos ainda, ou com algum tipo de demanda, de necessidade no umbral, que Uhum. eles não têm muito a capacidade de escolha ainda do livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio ele vai cada vez mais se ampliando à medida que nós temos já condições para isso. Então existem espíritos ainda muito primitivos ou muito embrutecidos que não é dada para eles ainda muita opção. Se a gente puder fazer uma comparação, eu vou tentar, é uma opção que eu tenho às vezes para entender. Uhum. Imaginem um animal não domesticado e um domesticado, né? O não domesticado, um animal selvagem, ele fica mais preso. Ele tem que estar limitado, porque senão ele faz besteira. Ele Sim. agride com a sua inferioridade. E o animal que já passou por um processo vamos dizer, não é de espiritualização, mas eu digo de evolução da sua animalidade, ele já tem mais liberdade, ele pode ir de um lado para o outro, ele pode caminhar solto. Um cachorro, por exemplo, bem educado, um gato, ele já pode viver livre entre a gente. Então, alguns Uhum. espíritos ainda muito embrutecidos, que estão no umbral, Bruna, eles são programados para uma nova reencarnação e são colocados direto de lá para um novo feto, um novo espírito reencarnando. Então eles não Entendi. têm muito a escolha, porque ainda não têm capacidade disso. Então eles são Entendi. envolvidos, planejada essa nova encarnação pelos espíritos que sabem programar. Eles não participam igual quem está no nosso lar, por exemplo, pode participar desse planejamento. Do planejamento e decisões, não. É o que aqui Entendi. são chamadas de reencarnações compulsórias. São as reencarnações que você Hum, não tem muita escolha. entendi. Tá, Então tem esses casos. E aí são esses espíritos que vão direto de lá, tá, dessas zonas mais inferiores, para um novo corpo já. tá. Isso vai dependendo caso a caso. Vai, não é regra. Tá. Obrigada, Marco. Imagina. O Marco e o governador mostrando a diferença entre o líder e um chefe, né? Exatamente, Bia. Exatamente. Ele é uma pessoa que ele lidera e ele por amor. Aliás, Bia, outra coisa que a gente pode pensar com relação a isso que você está falando. O governador, muito provavelmente não, com certeza, ele é um espírito que nem assim passa longe da vibração do nosso lar. Ele está ali por amor, não é por necessidade. Não é porque ele chegou num ponto que agora ele chegou como governador, o próximo é mais para cima. Não. Ele já habitaria esferas muito superiores, ele está ali por amor. Por isso que ele não tem a necessidade de descanso, porque ele já é mais espiritualizado. Ele não tem a mesma densidade e não tem então a mesma necessidade de descanso e de alimentação. E por conhecer esses benefícios dos planos mais altos, é que ele tenta ir fazendo essas transições ali com o pessoal do plano ali do nosso lar, por entender que isso só vem a ser benefício para eles. Legal, foi muito legal hoje. O próximo capítulo é o capítulo 12, o capítulo do umbral. Aí nós vamos conhecer agora uma descrição do umbral, um pouquinho mais claro, ó, capítulo para a semana que vem. Certo? Combinado. O temido umbral, né? Não, mas é legal, muito legal esse capítulo. Muito bom. Então, beleza, gente. Então, boa noite para todos, que acho que o tempo já Boa deu, vai noite, interromper aqui gente. a Vai qualquer momento. encerrar. Boa 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 noite, noite. pessoal. boa Tchau, tchau. semana.